aí? Espero que sim. Aqui quem fala é a Ju Ferraro e hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes, mas eu senti muita vontade de falar sobre esse assunto. Eu vou comentar com vocês sobre a última série que eu assisti no Netflix. Mas é muito interessante porque tem tudo a ver com o que eu falo aqui no canal, que é sobre psicanálise. E essa série chama Freud. Eu não sei se você já assistiu ou teve vontade. Se você tá com vontade de assistir, então eu recomendo que você assista ela primeiro e depois venha aqui ver o vídeo, porque eu vou dar spoiler. Se caso você não queira assistir de qualquer jeito, beleza, continua aqui comigo. E se caso você já assistiu, fica aqui comigo até o final e depois deixa aqui nos comentários o que você acha da minha opinião, da minha interpretação. Então vamos lá. Essa série, no começo, quando eu comecei a assistir, eu nem li sobre o que era. Eu só vi assim, Freud, aí eu, ai, que maravilha, vamos nessa. E comecei a assistir. Eu vou dizer pra você, eu fui pega de surpresa. Quando eu tava no meio, são 8 episódios só. Quando eu tava no meio, eu comentei com uma amiga minha, falando, você assistiu? Aí ela, eu achei meio estranho, parei no meio. Mas se você tá começando a assistir e parou no meio, vai até o final, porque realmente vale a pena. O final é, tipo, o fechamento que necessita pra você entender tudo o que aconteceu. Porque chega um momento que parece um filme de terror, o seriado. Tem umas cenas meio bizarras, tipo, com sangue tipo, coisas meio que parecem bruxaria, sabe? Mas não uma bruxaria que a gente... Porque tem bruxarias e bruxarias, não que bruxaria seja uma coisa ruim, olha eu aqui usando uma crença limitante. Mas é uma coisa de culto, de seita, assim, meio de carnificina, assim, porque na verdade acontecem vários assassinatos em Viena e o Freud é uma peça fundamental para desvendar o que está acontecendo por trás desses assassinatos. E eu achei muito interessante, para mim, né, que estudei, é que, assim, pela primeira vez eu consegui ver o cenário da onde que começou a psicanálise, que foi um cenário onde, tipo, a Áustria estava se separando da Hungria, então estava tendo muitas guerras, e como que aquele povo vivia, assim, sabe, em qual que era a situação mesmo de vida, de como eram as casas, e os costumes, e os vestidos, e como tudo era muito, tipo, reprimido mesmo. E como tudo era controlado pela família, e da onde que surgiu as teorias do Freud. Então, antes, tem muita gente que critica o Freud, mas eu acho que é porque a gente tem que ver da onde, como ele começou, da onde ele começou. E pra mim, o Freud, o que eu mais admiro, e que eu admiro mais ainda que eu vi nessa série, é que ele foi um revolucionário. Ele foi o único que começou a pensar diferente do que era pensado na época. Que começou a ver os pacientes até de uma forma mais humana, vamos dizer assim. Não como, um paciente psiquiátrico era, tipo, visto como um animal, sabe? Tipo, vamos encarcerar, vamos jogar água gelada e tudo. Todo mundo sabe que esse processo do eletrochoque, de colocar um monte de calmante, de tratar como um cachorro. E ele... Pelo menos, assim, o jeito que ele tratou a paciente dele, que foi o mais focado nessa série, que é a Salomé, a Flor Salomé, que foi a primeira paciente do Freud, tem os assuntos, assim, que ele teve, algum envolvimento com ela amoroso também, e ele que começou a estudar histeria nessa época, escreveu sobre a histeria. Então, mostra muito como era na época, tudo politicamente também, porque era o rei, era o imperador, sabe? Não era uma democracia. Tinha o exército, que era o exército do rei, o exército que ia atrás, que ia resolver pros interesses da nobreza. Tinha toda essa coisa de nobreza, de duques e duquesas, então é uma época totalmente diferente da nossa, e com uma outra mentalidade, e ele ele foi totalmente revolucionário na época, ele se deixou levar também pelo que eu vi ali, assim, pelo que a série mostra pra gente. Eu sei que a série, ela fantasia, ela coloca bastante fantasia, e talvez não, porque isso, se for que aconteceu, isso de verdade nunca foi publicado oficialmente. E, inclusive, no fim, você pode ver que tem mesmo uma reprimenda do próprio imperador falando pra ele não contar essa história nunca, pra ele ficar quieto, senão vão matar a família dele. Então ele vai e faz a teoria no livro, mas ele apaga toda a parte que ele conta da história que aconteceu dos assassinatos e tudo, e que foi também um processo da hipnose. Foi na época que ele começou a estudar a hipnose e que todo mundo rechaçava ele e desacreditava dele, e falava que ele era um charlatão. E por causa da hipnose ele conseguiu descobrir e entender que a gente pode muito facilmente despertar o que está no inconsciente, que a gente tem o inconsciente, ele prova
que o inconsciente funciona como uma liberação do nosso lado animal. E no final eu achei muito lindo, porque a paciente dele, que é a que a gente mais vê ali, que é a Salomé, ela tem uma dissociação de personalidade. Tem esse lado que é mais dominado pelo inconsciente, pelo lado do instinto, pelo esse lado animal. E tem o lado que é como se fosse ela na sociedade, que ela é toda bonitinha, tal, não sei o quê. E no final ela consegue conectar essas duas partes com a ajuda do Freud, e ele faz isso, ele resgata ela, tipo, vocês não vão tratar ela como um animal, ela é um ser humano. E ele consegue descobrir, até fora da hipnose, como integrar essas duas partes. E aí ela fala, agora eu sei que eu sou as duas coisas, e essa parte que me boicotava antes, que é esse lado animal, eu sei que é a minha força, é o meu poder, e eu confio, eu sei que eu tenho um grande poder, e agora eu controlo esse poder e eu uso ele, então eu sei que eu tô segura. E daí é bem basicamente o que eu falo aqui, e é o que você vai sentir quando você assistir a série, se você ainda não assistiu, mas se você tá assistindo, ou se você vai, ou se você já assistiu, você deve ter sentido isso. Eu senti muito que eu fui entrando pouco a pouco também dentro do meu inconsciente, que eu tive sonhos bizarros, que eu vi algumas coisas, tipo, que eu fui entrando dentro, em conexão com esse meu lado. É como se eu tivesse também passado por um processo terapêutico enquanto eu assistia a série. E é engraçado que é muito legal que cada episódio tem o nome do que ele estava descobrindo. Então, um chama catarse, o outro hipnose, o outro, no final, é o supressão, né? Então, tipo, agora resolveu, vamos fechar a ferida. Mas aí vai, abre a ferida. E é o que eu sinto, que eu falo aqui sempre pra vocês, que é esse processo da prática do yoga, esse processo da meditação, o processo da análise. É a gente abrir, escancarar, ver tudo que tá lá dentro, deixar todo aquele pulso aí, aquele terror, aquilo que dá medo, aquela angústia, as coisas feias, aquela coisa que tem a ver com sangue, que tem a ver com instinto, que tem a ver com pulsão de morte, que tem a ver com feitiçarias, que na verdade são palavras que despertam coisas no nosso inconsciente, que tem a ver com essa coisa da associação livre também, que eu já expliquei um pouco aqui o que é. Então, é muito inteligente a série, apesar de às vezes usar umas imagens um pouco grotescas, é muito inteligente no final das contas. E se você ainda não assistiu e tiver com vontade, eu recomendo que você assista, mas olhando desse ponto de vista mais analítico, tentando analisar mais a fundo o que tá querendo dizer, sem se prender muito a essas imagens meio bizarras, sabe? Sem ficar com medo de ir lá no fundo e despertar com a consciência desse poder. E é isso que eu falo, e isso eu só quero, tipo, reativar, que esse é o trabalho mesmo, que é ir lá no fundo das profundezas, encarar aquilo, fazer a catarse, que é, tipo, de repente colocar pra fora, e depois alinhar tudo, integrar as partes e usar aquilo como seu poder. Então, não é necessariamente, se tá inconsciente, aquilo suga a nossa energia e causa o mal. Mas quando vem pra consciência, é um poder que a gente usa. Então é isso que eu queria falar. Depois eu recomendo, assista, por mais que eu tenha dado um spoiler aqui no final. Pode ser que isso te dê uma coragem a mais pra terminar de assistir a série ou começar. E se você já assistiu, deixa aqui nos seus comentários o que você acha, se você tem alguma opinião, um toque apimentado a mais para deixar aqui, que vai ser bem legal essa discussão. Então é isso, muita gratidão por ficar comigo até aqui e a gente se vê na próxima. Namastê!